Vamos então resolver o exercício número 5 da IMO 1959, cujo enunciado é o seguinte. Um ponto arbitrário M é selecionado num segmento reto AB. Os quadrados AMCD e MBEF são construídos no mesmo lado do lado AB, em que os segmentos AM e MB são as respectivas bases. Os círculos circunscritos sobre esses quadrados, com centros P e Q, interceptam-se nos pontos M e N. Seja N' o ponto de interseção das retas AF e BC. Prove que os pontos N e N' coincidem. Portanto, vamos ver esta primeira linha e depois veremos as seguintes. Portanto, no fundo, o que é que nós temos? Nós temos um segmento reto AB, né? Um ponto aqui M móvel que se desloca neste segmento, arbitrário, e com este ponto M, o lado AM define o lado 1 quadrado e o segmento reto MB define o lado de um segundo quadrado. Depois, estes quadrados, estes quadrados podem ser circunscritos uma circunferência, de centro P e Q, respectivamente. Portanto, e o que se pretende aqui nesta linha é o seguinte: se nós considerarmos as retas AF e BC, estas duas retas vão se intersetar num ponto. Eles designam esse ponto por N'. O que tem que se demonstrar é que esse ponto N' é exatamente o ponto N. No fundo, é a prova que nós temos que fazer. Portanto, a prova dessa coincidência, da coincidência entre estes dois pontos, vai ter por base a semelhança entre estes dois triângulos, vamos ver já à frente. E o que é que nós chegamos aqui à conclusão? Se o lado AM é igual ao lado CM, são os lados do quadrado menor, e se o lado MF, a verde, é igual ao lado MB, que são os lados do quadrado maior, não é? E se estes dois ângulos são 90 graus, porque correspondem a ângulos internos dos respectivos quadrados, então nós temos o critério lado, ângulo, lado. Portanto, estes dois ângulos são exatamente iguais, não é? Portanto, o triângulo AMF é igual ao triângulo CMB. Portanto, devido a esta semelhança de triângulos, né, concretamente a igualdade de triângulos, nós sabemos que em triângulos iguais, a lados iguais opõem-se ângulos iguais. Então significa que este lado azul vai se opor este triângulo, este ângulo roxo, e aqui também é a mesma coisa, ao lado azul, o ângulo roxo. Ao lado verde, o ângulo azul, ao lado verde, o ângulo azul. Portanto, significa que há aqui uma igualdade destes ângulos correspondentes, não é? Isto é, o ângulo MAF é igual ao ângulo MCB, né? São os azuis, e o ângulo AFM, que é o roxo, é igual ao ângulo MBC. Vamos então considerar, em primeiro lugar, nós vamos ter que demonstrar no fundo, para que o ponto N' seja coincidente com o ponto N, nós temos este ponto N' tem que pertencer à circunferência de centro P e tem que pertencer também à circunferência de centro Q, né? Que é para estar no ponto de interseção. Portanto, vamos começar por demonstrar que o ponto N' está na circunferência de centro P, pertencem à circunferência de centro P, e depois passamos à fase seguinte. Então, se considerarmos o ponto N' aqui, e se considerarmos estes dois triângulos, o triângulo C'M, B, que é este triângulo aqui, verificamos que este triângulo é semelhante ao triângulo AN'B. São triângulos semelhantes. Vamos já ver isto porquê. Vamos então analisar estes dois triângulos. O triângulo C'Mb e o triângulo AN'B. O que é que verificamos? Verificamos que estes dois triângulos partilham o mesmo ângulo em B. E também vimos pela linha anterior, pela demonstração anterior, que este ângulo azul é igual àquele. Isto é, o ângulo MC''B é igual ao ângulo N'AB. Não é? Então, se são triângulos semelhantes, não é? Este triângulo é igual àquele, os azuis são iguais, este partilha o mesmo ângulo, significa que o terceiro ângulo tem que ser retângulo. Portanto, se tem que ser retângulo, o que é que significa? Significa que o ponto N' vai coincidir com o ponto N. Não é? E se o ponto N' coincidir com o ponto N, vai estar sob a circunferência, não é? Vai definir um ângulo inscrito cujo arco correspondente é 180 graus. E porquê é que é 180 graus? Porque
Os pontos de interseção dos lados desse ângulo inscrito com a circunferência de centro P define os pontos A e C, e o segmento A e C é o diâmetro desta circunferência. Então sabemos que a amplitude do ângulo inscrito é metade da amplitude do ângulo do arco correspondente. Neste caso, 180 sobre 2 dá 90. Portanto, este ângulo ANC é um ângulo reto. Portanto, ficou aqui demonstrado que o ponto N' pertence à circunferência de centro P. Agora falta-nos demonstrar que o ponto N' pertence à circunferência de centro Q. É o que nós vamos fazer, não é? Sabendo que o ângulo FN'B, que é este ângulo aqui, que é o diferencial para 180 do ângulo AN'C, é também 90 graus, porque o ângulo AN'C é 90, não é? Isto significa o quê? Significa que o ponto N' vai pertencer à circunferência de centro Q. E pertencendo à circunferência de centro Q, ele vai definir um ângulo, este vértice vai definir um ângulo inscrito nesta circunferência de centro Q, cujos pontos de interseção correspondem à definição do diâmetro da circunferência de centro Q. Se o arco mede 180 graus, então o ângulo, este ângulo aqui é um ângulo reto, não é? O ângulo FN'B é um ângulo de 90 graus. O que é que significa isto? Significa que o ponto N' é coincidente com o ponto C e o ponto C' é coincidente com o ponto C. E sendo assim, significa que o ponto N' pertence à circunferência de centro de Q, em centro Q. Ora bem, se o ponto N' pertence à circunferência de centro P e o N' também pertence à circunferência de centro Q, então ele vai pertencer a um ponto de interseção das duas circunferências. Nós sabemos que as duas circunferências intersetam-se no ponto N e M, não é? Nós estamos a trabalhar na vizinhança do ponto N, portanto, então significa que o ponto N' é coincidente com o ponto N. Está demonstrado, não é? Vamos ver isto dinamicamente no GeoGebra. Vamos então considerar por defeito que o ponto N' não coincide com o ponto N. Né? Sabemos que ele vai coincidir, né? Aqui, nesta posição de 90 graus. Mas imaginamos que não coincide. Nós sabemos que o ângulo AN'B é igual ao ângulo C'MB. C'MB são ângulos retos. Este ângulo é igual àquele, ângulo reto, né? Na posição normal. Se a soma destes dois ângulos, o ângulo em C' e o ângulo em B' tem que ser 90 graus, né? Porque este é 90 e a soma dos ângulos internos é 180, então significa que o ângulo AN'C' tem que ser também 90, né? O ângulo ANC' ou o ângulo ANB é um ângulo inscrito nesta circunferência de centro P, né? E portanto este ângulo inscrito interseta a circunferência no ponto A e no ponto C, ou seja, o seu diâmetro, e portanto se interseta no seu diâmetro significa que o ângulo em N é igual a 90 graus e portanto o ponto N' coincide com o ponto N. Agora, analisando a situação do ângulo acima, portanto, se o ponto N' pertence ou não pertence à circunferência, nós já vimos que o ponto N' pertence à circunferência de centro P. Agora temos que provar que o ponto N' pertence à circunferência do ponto Q, não é? Verificamos que à medida que se aproxima o ponto N' do ponto N, este ângulo vai ser um ângulo de 90 graus. Portanto, aqui há algures, não é? Portanto, e é lógico que o seja, porque o ângulo, a soma dos dois ângulos, isto é, do ângulo ANB, ou seja, o ângulo AN'B e o ângulo FN'B, a soma deles é igual a 180, não é? Portanto, se este é 90, o outro também tem que ser 90. E tanto o ponto N' pertence à circunferência de centro Q. Porquê? Porque as retas intersetam a circunferência no ponto F e no ponto B, ou seja, o seu diâmetro é o FB, e portanto, sendo o diâmetro FB, significa que este ângulo aqui é 90 graus, não é? Portanto, vê-se aqui dinamicamente em perfeição a aproximação, quer pela circunferência de centro P, quer pela circunferência de centro Q. Então, podemos concluir o seguinte: se o ponto N' pertence à circunferência de centro P, né, está nesta posição, e se o ponto N' pertence à circunferência de centro Q, nesta posição também, então ele pertence, este ponto N' vai pertencer ao ponto de interseção das duas circunferências.
Ora, nós sabemos que estas duas circunferências interceptam-se no ponto M e no ponto N, né? Portanto, o ponto próximo do que nós estamos a analisar é apenas o ponto N, né? Portanto, significa que o ponto N' coincide com o ponto N. Vamos então ver a linha B, cujo enunciado diz o seguinte: prove que a reta MN, isto é, a reta definida pelos pontos MN, é uma reta que passa por estes dois pontos, passa por um ponto fixo S, independentemente da escolha do ponto M. Ora bem, para demonstrarmos isto, nós vamos recorrer a algumas relações. A primeira relação vai ser a relação dos lados dos quadrados. Então o que é que nós verificamos aqui? Que este lado do quadrado AM está para o lado MB, isto é, o lado do quadrado menor está para o quadrado maior, para o lado do quadrado maior, assim como o outro lado do quadrado menor está para o mesmo lado. Portanto, isto é uma relação direta, não é? Há uma relação entre os lados dos quadrados. A segunda relação é que estes dois triângulos, o escuro e o mais claro, são triângulos semelhantes, como vamos ver. Então, da primeira relação, AM está para MB, assim como CM está para MB. Já vimos a relação entre os lados dos quadrados. Portanto, se o triângulo CMB, que é este triângulo aqui mais pequeno, é semelhante ao triângulo ABN, que é este maior, da conjunção das duas relações, podemos tirar uma terceira. Isto é, CM está para MB, né? CM está para MB, assim como AN está para NB. Isto é, o cateto mais pequeno está para o cateto maior de um triângulo, assim como o outro cateto do segundo triângulo mais pequeno está para o cateto maior do segundo triângulo. Há uma relação proporcional entre os respectivos catetos, não é? Analisando agora a primeira relação que nós chegamos e a terceira, isto é, nós verificamos aqui que temos uma razão comum. Podemos ligar o primeiro membro desta com o segundo da segunda. Isto é, AM está para MB, assim como AN está para NB. E se analisarmos esta proporção, não é, verificamos que isto não é mais do que o teorema das bissetrizes internas. Não é? Isto é, o que significa que a reta MN é bissetriz do ângulo ANB. E o que é que nos diz o teorema da bissetriz internas? Diz-nos que a bissetriz do ângulo interno de um triângulo, neste caso esta bissetriz aqui, divide o lado oposto, o lado BC, em segmentos proporcionais aos outros dois lados do triângulo. Isto significa que X está para C, assim como Y está para B. Ou o inverso disto, ou C está para X, assim como B está para Y. No nosso caso, nós temos que AM está para AN, assim como MB está para NB, sendo isto a bissetriz. Se considerarmos agora a circunferência circunscrita ao triângulo, nós vamos verificar que este ponto S é um ponto fixo na circunferência, apesar de movimentarmos o ponto M. Isto porquê? Porque, como vamos ver a seguir, estes dois arcos têm a mesma amplitude. Não é? Se a bissetriz divide este ângulo reto em dois ângulos de 45 graus, significa que os respectivos arcos têm uma amplitude de 90 graus cada uma. Não é? E ela mantém-se sempre em 180, o somatório. É o que nós estamos a ver aqui. Portanto, esta bissetriz, MN, divide este ângulo em N em dois ângulos de 45 graus. Não é? E o que é que acontece? Se o ângulo ANB, este ângulo aqui, é um ângulo inscrito na circunferência verde de centro G, não é? E se AB é um diâmetro, então significa que a amplitude do ângulo ANB é 90 graus, não é? Que é 180 a amplitude do arco é dividido por 2. Por outro lado, se o ângulo ANB vale 90 graus, tem uma amplitude de 90 graus, não é? E se a relação do ângulo inscrito na circunferência com o respectivo arco é deste tipo, isto é, a amplitude do ângulo é metade da amplitude do arco, significa que a amplitude do arco AB, né, vai ser 2 vezes 90, ou seja, 180 graus. Se o arco AB vale 180 graus, nós vamos verificar que os dois meios arcos divididos pelo ponto S vão valer 90 graus. Né? 90 graus.
Portanto, e o ponto S é, portanto, um ponto fixo na circunferência, é como vamos ver, não é? Portanto, é o que nós acabamos de dizer. Portanto, se este ângulo vale 45, a amplitude do arco correspondente vale o dobro. Portanto, 45 de 90, mais 90 dá 180. O ponto S é um ponto fixo na circunferência e porque está no alinhamento do segmento reto MN, como vamos ver. Vamos ver então dinamicamente esta linha do GeoGebra. Podemos então ver aqui o segmento AB, o ponto M, e aqui esquematizado o teorema da bissetriz interna, isto é, a reta MN, né? Esta reta MN é a bissetriz do ângulo ANB, divide este ângulo em duas partes iguais, né? Portanto, independentemente da posição do ponto M. Aliás, podemos ver aqui agora em pormenor, se considerarmos a circunferência circunscrita ao triângulo ANB, né? Verificamos o quê? Verificamos que esta bissetriz divide este ângulo em duas partes iguais, os respectivos arcos portanto, temos o arco completo AB que vale 180 graus, por isso é que este ângulo aqui, o ângulo ANB, vale 90. Dividido este metade, os arcos também valem metade, são 90 graus mais 90. Independentemente da posição do ponto M, nós verificamos que o ponto S mantém-se fixo, isto é, os arcos continuam a ser sempre a 90 graus. Vamos rastreando o movimento, verificamos exatamente o movimento da reta, não é? O ponto S é fixo. Corre todo, fazendo variar o ponto M, fazendo variar a posição do ponto M ao longo do segmento AB, temos aqui o rastreio da reta MN, não é? Portanto, vê-se perfeitamente. Vamos então ver a linha C, cujo enunciado é o seguinte: defina o lugar geométrico dos pontos médios dos segmentos PQ pela variação de M em A e B. Isto é, quando nós fazemos variar o ponto M no segmento reto AB, as dimensões dos quadrados vão ser alteradas e, portanto, há uma movimentação dos respectivos centros destes pontos P e Q, que são os pontos de interseção das diagonais respectivas, e, portanto, o ponto R, que é o ponto médio dos dois segmentos, também se vai movimentar. O que se pretende saber é, com a deslocação do ponto M, qual é o lugar geométrico desses pontos relativos ao ponto R, qual é o traçado dessa deslocação, no fundo é isto, não é? Para podermos analisar o trajeto do ponto R, temos que ver então a relação posicional deste ponto, do ponto R, com os pontos P e Q, extremos do segmento reta, não é? E depois analisar as deslocações em função do ponto M. Para isso nós vamos definir aqui as coordenadas, temos o sistema referencial, o eixo dos Y, o eixo do X, a origem coincide com o ponto A, o ponto P vai ter de coordenadas XP e YP, o ponto Q de coordenadas XQ e YQ e o ponto R de coordenadas XR e YR. Portanto, nós vamos ter que, no fundo, analisar a movimentação do ponto R nas duas direções, no segundo o Y e segundo X. Vamos então analisar o trajeto do ponto R segundo o eixo dos Y. Se considerarmos a coordenada do ponto P, YP, a ordenada do ponto P, que é o centro do quadrado AMCD, e se considerarmos o lado deste quadrado como lado AM, significa que a ordenada vai ser metade, né? AM sobre 2. Do mesmo modo, para o quadrado BEFM, a ordenada do ponto Q, YQ, vai ser igual a MB a dividir por 2. Portanto, esta medida a dividir por 2, ponto médio. É o ponto de interseção destas diagonais, tem uma ordenada que corresponde a metade do lado do quadrado. E o ponto R é o ponto médio destes dois lados, destes dois pontos, P e Q. Então, nesse caso, o que é que significa? Significa que as coordenadas deste ponto vai ser a média das coordenadas dos respectivos pontos extremos. Concretamente, relativamente à ordenada, a ordenada de R vai ser a semissoma das ordenadas dos pontos R, ponto P e ponto Q. Ora, sabemos que YP é igual a M sobre 2 e o YQ é igual a MB sobre 2.
Se fizermos a semissoma disto, fazendo as contas, chegamos à conclusão que a ordenada do ponto R, do ponto médio, é igual a AB sobre 4. Portanto, a ordenada do ponto R vai depender exclusivamente do comprimento AB, do comprimento do segmento AB. Ora, como o comprimento do segmento AB é fixo na construção, o que varia é a posição do ponto M ao longo do segmento, então significa que a ordenada do ponto R vai ser constante. Isto é, o ponto R vai se deslocar numa linha horizontal, né, a uma distância cuja ordenada é igual a AB sobre 4. Agora temos que analisar o trajeto do ponto R segundo o eixo do X. E para isso, com o ponto M se pode deslocar desde a posição extrema esquerda A à posição extrema direita B, vamos fazer o estudo para cada um desses extremos. Vamos então considerar a posição limite à esquerda, isto é, o ponto M vai coincidir com o ponto A, estamos a ver aqui, à medida que o ponto M se vai aproximando do A, o quadrado à esquerda, o quadrado do lado esquerdo vai diminuindo até se anular, não é? Portanto, na posição extrema esquerda, a coordenada, e nós sabemos que a abscissa do ponto A é igual a 0, se o ponto A vai coincidir com o ponto P, né? Porque este ponto P vai ficar da abscissa igual a 0, o xq, a abscissa do ponto Q, vai ocupar o quadrado maior, vai ter o lado correspondente à medida do segmento AB, portanto vai ficar, a abscissa vai ficar AB sobre 2, não é? Que é exatamente metade do segmento AB. A abscissa do ponto R é a média das duas abscissas. Uma é 0, a outra é AB sobre 2. Fazendo as contas, verificamos que a abscissa do ponto R, quando o ponto M coincide com o ponto A, é igual a AB sobre 4. Isto é 1/4 da AB. Analisando agora a posição máxima à direita, neste caso o ponto M vai coincidir com o ponto B. Isto é, nós verificamos que à medida que aumentamos o lado do quadrado da esquerda, o quadrado da direita vai diminuindo até se anular. Nesta situação limite, o ponto Q vai coincidir com o ponto B. Isto é, neste caso, a abscissa do ponto Q vai ser igual a AB, não é? E XP, a abscissa do ponto P, vai ser igual exatamente a metade do lado AB. Isto vai ser igual a AB sobre 2. Como sabemos que a abscissa do ponto R é a semissoma das abscissas P e Q, basta desenvolver esta expressão e chegamos à conclusão que a abscissa do ponto R é igual a 3AB sobre 4. Isto é, 3/4 de AB. Podemos então verificar que o lugar geométrico dos pontos que representa a deslocação do ponto R é um segmento reto horizontal. Nós já tínhamos visto que era horizontal, isto é, a ordenada não era constante e era igual a AB sobre 4, né? É igual a AB sobre 4, e cujos extremos variam entre 1/4 da AB e 3/4 da AB. Neste caso, a AB vale 10, 1/4 é 2,5 e até 3/4 da AB, ou seja, até 7,5, neste caso concreto, porque a AB vale 10, não é? Portanto, temos um esquema, podemos esquematizar o lugar geométrico deste tipo, não é? Temos este segmento reto, onde o ponto R se desloca, portanto, ao se deslocar em função da deslocação do ponto M, ocupa este segmento reto, as posições dos pontos neste segmento reto. A abscissa deste ponto extremo é 1/4 da AB, como nós já vimos, e a abscissa deste ponto limite direito é 3/4 da AB. Portanto, significa que o ponto R ocupa uma destas posições deste segmento reto horizontal. Vamos ver dinamicamente esta linha no GeoGebra. Portanto, temos o segmento AB, temos o ponto M que se pode deslocar ao longo deste segmento, não é? Quando o ponto M está no limite esquerdo, está na posição extrema esquerda, o que é que significa? Significa que o ponto P vai coincidir com o ponto A, não é? Inversamente, quando o ponto M está na posição limite direita, o ponto Q vai coincidir com o ponto B, não é? E então o que é que nós podemos verificar? Verificamos que as coordenadas, a ordenada do ponto R mantém-se constante nesse deslocamento, não é?
nós vemos, mantém-se constante igual a quanto? Igual a 2,5, que é um quarto do comprimento do segmento AB, né? AB sobre 4. E a ordenada? E a abscissa? A abscissa varia entre um quarto, né? Que é esta posição, que nós vamos ver aqui antes, rastreando. Vejamos aqui a deslocação do ponto R, variando, ocupando o ponto M a posição limite direita até a posição limite esquerda. O que é que nós verificamos? Verificamos que a abscissa varia entre 2,5 e 7,5. Isto é, 2,5 é um quarto da AB e 7,5 é 3 quartos da AB. É exatamente os intervalos de variação a que nós chegamos. Portanto, e a ordenada é constante. Portanto, verifica-se aqui perfeitamente que este é o lugar geométrico dos pontos referentes à deslocação do ponto R. Não é? É um segmento de reta horizontal com ordenada 2,5 e cujo extremo esquerdo tem a abscissa de 2,5 e o extremo direito tem a abscissa de 7,5.